hipotireoidismo. Se você tem essa doença ou conhece alguém que tenha, fica aqui comigo até o final desse vídeo para saber tudo sobre o hipotireoidismo e como tratar essa doença através da alimentação, da nutrição e de um estilo de vida saudável. Meu nome é Karina Miller, sou nutricionista clínica funcional e chefe de cozinha. Estou aqui para te ajudar a ter uma vida mais saudável, uma saúde plena, através da alimentação, da nutrição e da gastronomia funcional. O hipotireoidismo é a diminuição ou o cessar totalmente da produção dos hormônios da tireoide, que é uma glândula que nós temos aqui nessa região. Esses hormônios, eles são fundamentais para que nós tenhamos o nosso metabolismo de gorduras e de carboidratos funcionando plenamente. Quando nós não produzimos estes hormônios ou produzimos numa quantidade menor, o nosso metabolismo vai ficar completamente desorganizado. E essa desorganização metabólica faz com que ou ganhamos muito peso ou perdemos muito peso. Se a gente ganha muito peso, é o hipotireoidismo. Se a gente perde muito peso, é o hipertireoidismo. Mas aqui vamos falar especificamente do hipotireoidismo. E a mais conhecida é a tireoidite de Hashimoto, que é a mais comum, a doença mais comum em se tratando de hipotireoidismo, que é uma doença autoimune. E como essa doença ela se desenvolve? Bom, isso é um longo caminho, são vários fatores que juntos fazem com que a gente desenvolva essa doença autoimune. Um deles, mas não o mais importante, é a herança genética. Claro, nós temos uma predisposição genética a desenvolver essa doença. Porém, se nós tivermos um estilo de vida saudável e principalmente uma alimentação equilibrada e rica nutricionalmente, nós muito provavelmente não vamos desenvolver essa doença. Mas se você que está assistindo aqui já tem o hipotireoidismo, então vamos falar como melhorar os sintomas e como tratar essa doença através da alimentação e da nutrição. Muito bem, quando a gente desenvolve o hipotireoidismo, especificamente a tireoidite de Hashimoto, que é essa doença autoimune, é porque nós abrimos a nossa barreira imunológica. Nutri, explica direito, o que é essa história de barreira imunológica? Lá no nosso intestino, ao longo de todo o nosso intestino, nós temos a barreira imunológica, ou seja, aquela parede intestinal que nos protege do meio exterior para o meio interior. Tudo que nós comemos, tudo que nós ingerimos pela boca vai parar lá no nosso intestino. Então é o nosso contato interno com tudo que a gente entra em contato através da alimentação. Se esse intestino não tem essa barreira, esse muro bem fechadinho, intacto para proteger que substâncias tóxicas ou até mesmo micro-organismos como vírus, bactérias, parasitas, protozoários atravessem essa barreira imunológica, ou seja, a parede intestinal, nós estamos sujeitos a desenvolver muitas doenças, dentre elas as doenças autoimunes, que é basicamente o nosso próprio corpo atacando determinada região ou determinada glândula. Nesse caso estamos falando da tireoide. Então tudo começa lá no intestino. E como que a gente perde essa barreira imunológica? Bom, ao longo de muitos anos, com uma alimentação pobre em nutrientes, uma alimentação desequilibrada nutricionalmente, uma alimentação que não tem fibras, que não tem vitaminas, que não tem minerais, que não tem fitoquímicos, que basicamente estão presentes nos alimentos de origem vegetal, ou seja, todos os vegetais, a gente pode sim desenvolver uma disbiose, que é o desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, que basicamente são todos os seres vivos que habitam o nosso intestino. Além disso, o contato ao longo desses anos com substâncias tóxicas também pode favorecer. Ou seja, aditivos alimentares. O que são essas substâncias tóxicas, né? Aditivos alimentares presentes nos alimentos ultraprocessados, nos alimentos industrializados, tudo que vem em pacotinho.
ou produtos de limpeza que a gente fica inalando em contato todos os dias, ou dermocosméticos, maquiagem, esmalte, tinta de cabelo, desodorante com alumínio, ou até mesmo plástico e alumínio na panela de alumínio ou nos recipientes plásticos, garrafinha de plástico que a gente entra em contato durante todos esses anos. Plástico e metais pesados são tóxicos para o nosso organismo. E se a gente fica colocando para dentro esse monte de toxina ao longo da nossa vida e não damos ao nosso corpo as substâncias, as ferramentas que ele precisa para promover a detoxificação através do intestino, através do fígado, através do suor, enfim, tem vários processos de detoxificação do organismo. Se ele não tem as vitaminas, os minerais, as substâncias que ele precisa para detoxificar, esse organismo vai ficando cada vez mais debilitado, cada vez mais desintoxicado e o nosso sistema imunológico sobrecarregado. Então é neste momento que nós perdemos a nossa barreira imunológica. Então percebem que é um conjunto de fatores, mas basicamente o que eu tenho a dizer é que é o estilo de vida, o estresse, mas a alimentação e o que nós fazemos todos os dias, o que nós colocamos para dentro do nosso organismo todo santo dia. Então, o que a gente tem que fazer para prevenir e até mesmo para tratar o hipotireoidismo? Muito bem, primeiro de tudo, melhorar a alimentação, deixar ela mais rica nutricionalmente, incluindo o maior número, a maior variedade de alimentos de origem vegetal possível. Então, frutas, legumes, verduras, não coma todo dia a mesma coisa, varie, cada dia coma um tipo de alimento diferente, ou cada semana, ou enfim, coma o que está na época, o que é sazonal, porque além de ser mais barato, mais nutritivo, também vai mudar os nutrientes da sua alimentação de acordo com a época do ano. Outra dica fundamental é você tirar da sua alimentação os produtos que são ultraprocessados, os famosos pacotinhos. Tudo que vem rotulado, tudo que vem em pacotinho tem aditivos alimentares, conservantes, corantes, antiumectantes, enfim, todos esses antes que são, entre aspas, sujeirinhas que vão promovendo essa intoxicação bem baixinha, mas que ao longo dos anos pode sim contribuir para o surgimento do hipotireoidismo. Preferir se você tiver essa condição, preferir os alimentos orgânicos que não tenham agrotóxicos, porque os agrotóxicos também são tóxicos, o próprio nome já diz. Então, se a gente tem esse consumo elevado de agrotóxico, também é um fator a mais para a predisposição do desenvolvimento do hipotireoidismo. A gente precisa ter uma saúde intestinal muito boa. Então, por isso que os legumes, as frutas, as verduras, e aí podemos incluir também os cereais integrais, como por exemplo o arroz integral, a aveia, as sementes, chia, linhaça, semente de girassol, semente de linhaça, semente de gergelim, todas as sementes são fontes de fibras. Então, tudo que tem fibra é muito importante também para a gente cuidar da nossa saúde intestinal. Isso vai ajudar a ter um trânsito gastrointestinal. Então, se você é uma pessoa constipada, ou seja, que tem intestino preso, prisão de ventre, e é assim durante muitos anos, e tem o hipotireoidismo, não pense que é por acaso. Essas duas questões estão intimamente relacionadas. Isso quer dizer que o intestino que não funciona direito fica com as fezes presas ali por mais tempo do que deveria e essas toxinas ficam ali recirculando, ou seja, intoxicando ainda mais e prejudicando essa barreira intestinal, essa barreira imunológica. Então, olha quantos fatores que a gente precisa prestar atenção. Então, capriche nas fibras, nesses alimentos de origem vegetal que eu acabei de falar. Cuidado com o excesso de carboidratos simples, principalmente açúcar, bebidas alcoólicas, farinha de trigo refinada, farinha branca e tudo o que vem, tudo que é preparado com farinha branca, então pães, bolos,
tortas, massas, biscoitos e etc, tá? A gente precisa incluir mais alimentos in natura, o alimento, comida de verdade, o alimento por ele mesmo. Então, a gente pode aí colocar as leguminosas também no nosso cardápio, que são os feijões, a lentilha, o grão de bico, a ervilha. Todos esses alimentos de origem vegetal também são muito ricos, não só em fibras, mas também em muitos outros nutrientes, como vitaminas, minerais e até proteínas, tá? Proteínas, vamos falar de proteínas. Sim, é importante que a gente coma proteína na quantidade correta. Uma dieta também que não tem a proteína na quantidade adequada vai estar desequilibrada. E a gente precisa de proteína para fazer várias estruturas do nosso corpo, inclusive os anticorpos, que faz parte do nosso sistema imunológico. Então, olha, estamos falando tudo sobre melhorar a sua imunidade, melhorar a sua barreira imunológica, melhorar o seu sistema imunológico, tá? Então a gente precisa, dentro desse aspecto, melhorar também muito o sono reparador. Precisamos ter uma boa noite de sono, fazer a higiene do sono, porque é durante a noite que o nosso corpo faz o processo de detoxificação, coloca essas substâncias tóxicas para fora e metaboliza metais pesados, os aditivos alimentares, todas essas toxinas que entram em contato com o nosso corpo diariamente. Então, nutrientes fundamentais para a nossa saúde tireoidiana. Iodo, mas que é muito fácil de adquirir iodo na nossa dieta, porque no Brasil, pelo menos, todos os sais são iodados, então a gente não precisa se preocupar com este mineral que é o iodo, mas com o ferro, então precisa ter uma alimentação rica em ferro, selênio, que é um mineral também altamente detoxificante, o zinco, que também é outro mineral importantíssimo para o nosso sistema imunológico. Eu vou colocar vários exemplos de alimentos fonte de todos esses nutrientes que eu estou falando aqui. A vitamina D em especial a gente adquire através de exposição solar, então tomar sol regularmente, pelo menos 10 a 15 minutinhos por dia, sol forte, sol a pino, é imprescindível. Ou se você não tem como tomar sol, se você mora num lugar que não bate sol, ou se você não tem a possibilidade de tomar sol diariamente, suplemente a vitamina D. Então, alimentação rica nutricionalmente, alimentação diversificada, com alimentos in natura, com comida de verdade, sem aditivos alimentares, sem alimentos altamente alergênicos, vai inclusive ativar o sistema imunológico, como por exemplo, leite e derivados de leite, a farinha de trigo, principalmente a refinada, a farinha branca. E aí a gente pode falar, abrir um parêntese e falar do glúten, que é uma proteína que está presente no trigo e também em alguns outros cereais, mas o que a gente mais consome na nossa dieta atualmente, que é a dieta ocidental, é a farinha de trigo e todos os alimentos preparados com farinha de trigo que contenham glúten. O glúten é uma proteína que ela é sim altamente inflamatória e alergênica. Então a gente precisa prestar atenção na quantidade e na frequência com que a gente consome farinha de trigo, consequentemente o glúten. Outros alimentos que são potencialmente alergênicos é amendoim e frutos do mar. Mas aí é cada caso, cada pessoa tem uma individualidade bioquímica e isso precisa ser avaliado individualmente, tá? Então, cuide do seu sono, cuide da sua qualidade de vida, atenue o estresse, faça um hobby, faça algo que você goste, relaxe, tenha momentos de prazer, momentos de descanso, uma noite de sono reparadora fazendo a higiene do sono, mas principalmente uma alimentação rica nutricionalmente, diversificada, que seja limpa e não cheia de aditivos alimentares que estão presentes principalmente nos alimentos ultraprocessados, nos alimentos industrializados, os famosos pacotinhos. Então essa foi a minha contribuição, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você quer saber essas e muitas outras dicas sobre alimentação, nutrição e gastronomia funcional, me siga nas minhas redes sociais. Eu sou a Karina Miller, nutricionista clínica funcional, chefe de cozinha e tô aqui para te ajudar. Vamos junto! Um beijo e até a próxima!